Eu sempre prefiro viajar solo, mas dessa vez acabei indo com 2 amigos para fazer essa trip na Serra da Canastra. É um lugar muito bonito, espetacular, vocês vão ver, vão adorar esse lugar. Nesse primeiro dia a gente conheceu a parte de baixo da Serra da Canastra, a casca d'anta de baixo. A gente poderia ter ido pelo asfalto, por Piumbi, a partir do Capitólio, até São Roque de Minas, mas a gente achou uma estradinha de terra que vai do Capitólio até São Roque de Minas e é por lá que a gente foi. Em estrada empoeirada é um problema ficar para trás. Ou você fica numa distância razoável ou senão você vai comer muita poeira. É claro que a gente foi tirando muita foto pelo caminho, parando muito, porque o visual é muito legal. Então a gente fez muita foto, muito vídeo. Quando a gente chega no portão de entrada do caminho da cascata, tem uma trilha de mais ou menos 1,5 km, mas é bem tranquilo, qualquer um pode ir. Conforme a gente andava, ela ia se apresentando gradativamente. Até que chega uma hora que ela se mostrou por inteiro. Espetacular, espetacular. A gente ficou o dia inteiro nesse rolê, das 9 da manhã até umas 8 da noite. Já estava na hora de voltar, porque no dia seguinte ia ter mais diversão. O caminho do dia anterior era mais tranquilo. Tinha muita poeira, mas o chão era mais batido, não alterava muito o tipo de piso. Hoje a coisa já mudou um pouco de figura. A subida da Serra da Canastra pela entrada de São Roque de Minas alterna o piso de cascalho, pedra, terra batida e areia fofa, tudo isso com muito cascalho. É bom ficar bem atento, senão a gente tem surpresa. Depois de apresentar os documentos e a gente fazer o registro, nós fomos autorizados a entrar no Parque da Serra da Canastra. A partir daí, a gente está num ambiente muito bem preservado. O piso vai se alternando entre cascalho, pedra solta, buraco, areia fofa e terra batida. Você está andando num tipo de piso, de repente quando você menos espera, ele muda e você pode cair.
Eu vinha nesse ponto na terra batida, aí passei a ponte, era areião, quase caí. Esse lugar era bem na frente da nascente do Rio São Francisco. Eu acho que o santo me ajudou. Desviando mais ou menos uns 10 quilômetros da estrada principal onde a gente chega na Casca d'Anta Alta, que é a mesma cachoeira que a gente viu no dia anterior, só que vista de cima. Muito linda. A partir da nascente do Rio São Francisco, ele vem por alguns quilômetros ganhando volume, chega aqui e essa é a primeira queda d'água do Velho Chico. É a Casca d'Anta Alta. A gente continuou no rolê e de repente uma surpresa. Olha o que apareceu na nossa frente. Tamanho do tamanduá. Olha o tamanho do tamanduá aqui na Serra da Canastra. A tarde foi acabando, a noite foi caindo e a gente em direção a Sacramento, onde a gente ia passar a noite. E para encerrar essa trip muito massa, nada melhor do que um bom vinho e uma boa comida.